E tem também, né, pastor, o pão único, não é só o cálice único. Tem igrejas que o pão é único, né? Nesse caso, eu me lembro bem que alguma vez que eu participei, ao dividir o pão, caíam algumas migalhas no chão e essas migalhas eram apanhadas e comidas. Não diga. Eu fiquei muito impressionado porque eu nunca tinha visto isso. Quando eu era na igreja presbiteriana, jovem ainda, eu via um debate, o que ia fazer com o restante do vinho, da ceia, que sempre foi suco de uva, e do pão. E havia os que pensavam que aquilo devia ser enterrado para que os ratos não comessem a ceia. Me pareceu assim uma questão escolástica, se a mosca que cai dentro do cálice da ceia fica santificada ou o cálice fica impuro. Né? Teve um concílio que discutiu isso. Exatamente. Tem os seus extremos, mas de qualquer forma, o momento da poesia, da participação, supera muitos obstáculos e muitos temores, imagino, dessa participação. Né? Com certeza. Como é que funciona lá na Igreja Assembleia de Deus do Ministério Perus, pastor José Diniz? É cálice único, é pão único, como é que é? Não, é cálice individual. E ele é descartável. Ah, descartável. É descartável. Não é o lavável? Hoje não é lavável, é descartável. E a determinação do Ministério, como tem no país, nós temos a obra missionária que está expandindo, graças a Deus, então, mas a determinação é uma só. Existe regimento interno, estatutário e que não é já exatamente pelo motivo que o pastor falou. E eu também já tomei, em cálice único, já tomei também, passava aquele paninho lá, aquele guardanapo, já tomei dessa forma. Mas há muito tempo atrás, então hoje não é. No Ministério, em lugar nenhum, no Ministério Perus, ele é cálice único, é individual. E o pão também já vem partido? Não, é partido na hora, é partido lá, é orado por aquele pão, a quantidade de pessoas que tiver, o pão grande, ora, e depois alguém que já lavou as mãos e aí vai partir o pão, os ministros. Na hora da ceia? Isso, na hora da ceia. Legal. Então, é orado, apresentado, o corpo de obreiro com toda a igreja é apresentado, e aí já tem alguns ministros ali já lavaram as mãos, específicos, já são separados para isso, lavaram as mãos, e aí eles mesmos partem o pão e quem leva não toca mais no pão, nem no vinho, só oferece. Que legal. E se alguém não participa, o oficial dá um toque para o senhor e visitar depois, fala, aquele irmão lá não quis participar, vai ver o que está acontecendo, ou não? Dificilmente. Isso dificilmente, não há, é individual, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Eu sei, mas... Mas eu não tenho recebido. Não, pastor, fulano já recebeu 2 meses que ele não participa, 3, porque não dá, dificilmente você vai passar pela mesma pessoa. Os oficiantes, os diáconos, o corpo diaconal da igreja... Né? Tem. Cooperadoras, diáconos, diaconisa, presbítero, evangelista e pastores. Então, o corpo diaconal da igreja, ele não passa na mesma pessoa, dificilmente, não há programação para isso. Eles são serviçais naquele evento e eles vão distribuir, então não tem isso. Pelo menos até hoje nunca recebi uma denúncia de que alguém não participou. Dedo duro, né? Não, dedo duro não. Bom, as nossas comunidades são, em geral, pequenas, tem pouca gente. Então é fácil você perceber quem está tomando a ceia ou quem não está. Mas de alguém chegar a avisar que a pessoa não tomou a ceia, isso nunca ocorreu. Também eu nunca pedi para fazerem isso, né? Porque efetivamente essas coisas se resolviam nas visitas pastorais, né? No meu caso, alguns irmãos mencionavam que eles estavam se ausentando da ceia e tal, e aí a gente faz aquela pastoral, mas já teve caso de presbítero me avisar, reverendo, dá uma olhada lá, porque... Eu acho isso um cuidado, um zelo com as pessoas saudável, necessário. Porque, de fato, os pastores precisamos
do auxílio de todas as mãos que puderem nos ajudar, né? E tenho para mim que você mencionou o fato das pessoas não tomarem. É interessante que as pessoas se autodisciplinam. Exatamente. Né? Não precisa a igreja disciplinar a pessoa se autodisciplina. Então, se brigou com a esposa em casa, chutou o cachorro, puxou o rabo do gato, a pessoa tem consciência. Eu acho que esse é um aspecto que leva a pessoa ao culto da ceia, mesmo para não participar, mas para fazer aquela reflexão necessária pelo que ele fez. E ele se vamos dizer assim, usando um termo medieval, se autoflagela espiritualmente, não participando daquela comunhão, porque ele não se acha, ou essa pessoa não se acha digna, porque cometeu isso ou aquilo, né? Tá certo. O Sérgio de São José do Rio Preto. Olha, na minha igreja é o dia de culto mais vazio. Ô, louco. Não lembro de um dia de culto que foram mais pessoas na ceia que no domingo. O pastor ainda fala, venham na Santa Ceia, tomando ou não. Talvez seja mais ou menos como acontece na igreja do irmão, né? Que a Santa Ceia é num dia que não é o domingo. Que não é o domingo. Mas na ceia, lá, pelo menos na nossa igreja, na ceia não tem mais membros ou participante que no domingo. Não, nós temos mais gente no domingo do que na ceia. É um percentual pequeno a mais, mas no domingo. Exatamente porque a participação das crianças, tanto no louvor como nas apresentações da criança, dos adolescentes, e de não ter visitantes. Então, isso fica um número menor. No geral, fica menor, né? A nossa igreja, média de 350 participantes, na nossa sede, ali em Vila Souza, mas não dá para a gente ver assim, visitantes na ceia, não dá. Então, fica um número, vamos dizer, 10% a menos do que no domingo. Entendi. Elcio Miranda, de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Ei, irmão, não existe Santa Ceia na Bíblia, e sim ceia. A palavra santa não tem na Bíblia. Mas para mim a ceia tem como propósito 3 itens, pelo menos. Primeiro, unir os irmãos. Segundo, relembrar a morte de Jesus. E terceiro, a volta de Cristo. O que faz com que esses irmãos vão só uma vez por mês no culto é a falta de comprometimento com Deus. O senhor acha errado chamar a ceia de Santa Ceia? Não, eu não acho errado. Errado não é, não existe a regra. Ele fala ceia, falou a ceia. Mas, por exemplo, a palavra trindade não tem na Bíblia. E nós utilizamos para mostrar as divisões ali da trindade, enfim. Mas se for pegar ferro a fogo, vai ter algumas coisas que precisam de um cuidado maior. Não dá para pegar ferro a fogo. Não sei se essa questão da santa se vem aí do romanismo, se passou por ali. Não sei se o pastor pode falar, se veio da cultura aí mais medieval. Não sei se chegando para nós estamos herdando essa nomenclatura, mas Santa Ceia ou chamar apenas ceia, como está na Bíblia, ceia, o importante é o momento, é o evento, e bem pontuado pelo nosso internauta, aí os 3 itens que ele citou. Se no evento, no espaço, no meio, você tem uma racionalidade de um culto racional, aí tá ótimo. Não importa essa palavra se é ceia ou só se é Santa Ceia, eu acho que é de menos relevância nesse contexto. O senhor sabe alguma coisa? A tradição da igreja atribui a palavra santa no sentido de separado. Ser de santos, o dízimo santo ao Senhor, nesse sentido de ser separado, porque também a tradição diz que Jesus tomou a ceia e foi a ceia pascal. Mas os evangelhos também não mencionam o cordeiro. Em nenhuma das narrativas da paixão, da ceia, não é mencionado o cordeiro pascal. Isso é interessante, porque depois Jesus, né,
Alguém vai argumentar, bom, mas Jesus era o próprio Cordeiro. Mas não era essa a concepção Claro que não. durante a vida de Jesus, pelo menos. Isso é uma construção da fé da igreja posterior. Então, é no sentido de ser separado. Agora, eu, particularmente, não prefiro a palavra Eucaristia, né? Que quer dizer ação de graças, Eucarístia. Talvez a gente tenha dificuldade por causa da nossa tradição da igreja, anterior à reforma, mas é um nome belíssimo. Como eu penso que um dos nomes mais bonitos para a igreja é justamente Assembleia de Deus. Não o nome de igreja, mas a denominação do Antigo Testamento das assembleias, do carral de Deus, etc. Essas expressões são muito variadas e cada uma tem sua beleza. Eu acredito que também a linguagem deva ser pontuada e variada. Eucaristia, Santa Ceia, Mesa do Senhor, uma diversidade para atender aos mais diversos paladares. Tá